Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo seco, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes ao Pai, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta leitura sequencial do livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, hoje nós chegamos no momento chave, que é o chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da Igreja. Nós tivemos o último concílio, em 1962 a 65, o Vaticano II, e o primeiro concílio aconteceu pouco depois da morte de Jesus, que foi o Concílio de Jerusalém. Cada concílio trata um tema mais específico. O último concílio Vaticano II foi um concílio pastoral, que pensou as relações da Igreja com o mundo. O primeiro concílio também foi um concílio pastoral, não foi um concílio dogmático. Porque às vezes os concílios são dogmáticos quando eles se reúnem para pensar algo da doutrina. Se Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas assim como o Vaticano II, o primeiro concílio da Igreja ele foi pastoral. E o que estava em questão era a relação da Igreja com o mundo. Nós vimos desde o início que vai aparecendo, desde o início, a questão de se o cristianismo vai para os pagãos ou não. Vocês se lembram lá no capítulo 1, versículo 8, já dizia: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, passando pela Samaria até os confins do mundo. Os confins do mundo era Roma. Aí já estava o programa de ir até os pagãos. Um momento importantíssimo nessa ida aos pagãos, nós comentamos aqui, foi a morte de Estevão. Por causa da morte de Estevão, os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém. E foram primeiramente a Samaria. E aí foi Filipe, um dos grandes evangelizadores. E depois nós encontramos Paulo e Barnabé evangelizando Antioquia e se preparando para realizar a primeira grande missão, juntamente com Marcos, até a metade do caminho. E fomos acompanhando a eles na evangelização deles. E como mal recebidos pelos judeus, eles começaram a dirigirem aos pagãos. E isto começou a dar problemas. Os problemas, como sempre, vêm de gente de má fé. Vocês viram? Eu sempre gostei desse detalhe nesse texto. Diz o seguinte: alguns da Judeia desceram a Antioquia e começaram a dizer ao pessoal lá: vocês não podem se salvar se não forem circuncidados. Mas é interessante, alguns, nunca tem nome, eu sempre gosto de falar nesse texto. Fofoca nunca tem dono, nunca tem nome. As pessoas, alguns, foram lá fazer fofoca,
E não, os apóstolos vão dizer, foram sem a nossa autorização. Então criou um problema grande na comunidade de Antioquia, e a comunidade de Antioquia achou bem por bem que Paulo e Barnabé fossem a Jerusalém reunir-se com os apóstolos para tomarem uma decisão sobre esse assunto. E então Paulo e Barnabé foram. Chegando lá, eles contaram as grandes maravilhas que Deus tinha feito por meio deles aos pagãos, e de como eles haviam começado comunidades cristãs em muitas localidades entre os pagãos. E isso agradou aos apóstolos. Entretanto, grupos mais ortodoxos opuseram-se. E a leitura para por aqui. Porque então nós vamos agora começar a ouvir os discursos. O discurso de Tiago, defendendo mais o lado judeu, a circuncisão. Depois Paulo, dizendo claramente que o evangelho deveria ir aos pagãos. E Pedro, como um bom conciliador, estava num concílio, Pedro, como um bom conciliador, vai conciliar as duas posições, dando mais razão a Paulo que a Tiago, mas sabendo também tomar elementos da decisão de Tiago. Isso certamente a gente vai ver logo a seguir. Por enquanto, fica esse grande ensinamento que na igreja as coisas se resolvem com diálogo, com concílio, em que a gente procura conciliar as posições diferentes, procura ouvir o que Deus nos fala e toma posições sem deixar de agradar ninguém. A igreja procura a verdade e sempre vai tomar uma posição que vai pender mais para um lado, mas nunca deixando de desconsiderar também o outro lado, como a gente vai ver depois. Esse concílio foi importantíssimo para a igreja, é importantíssimo. Eu sempre digo, se não fosse esse concílio, nós não estaríamos aqui hoje. Porque se tivesse sido tomada a decisão de que o cristianismo deveria seguir os costumes judaicos, a circuncisão e os outros costumes judaicos, ele teria se reduzido a uma seita judaica e não teria se tornado uma religião universal como se tornou. Então, aprendemos muito da leitura de hoje. Aprendemos que é preciso enfrentar os conflitos, conversar as coisas, tomar decisões, sempre ouvindo o Espírito Santo e escutando todas as pessoas em diálogo. Eu sempre gosto da etimologia da palavra diálogo. Dia através, logos é palavra. Através da palavra. A gente resolve as coisas através da palavra, através do diálogo, conversando. Cada qual coloca a sua posição, a gente procura a luz do Espírito e toma decisões importantes. Todo lugar precisa fazer isso. Família, igreja, escola, trabalho. A gente precisa conciliar. E a igreja tem uma grande tradição dos seus concílios. Então tivemos esse primeiro grande concílio pastoral que decidiu que a igreja estava destinada ao mundo inteiro. O evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, É o capítulo 15 que nós começamos hoje, então nós fomos seguindo grandes capítulos em São João. No capítulo 3, Nicodemos e a vida nova, que nasce da água nova, do batismo. Capítulo 6, o discurso sobre o pão. Capítulo 10, o discurso sobre o bom pastor. E hoje nós começamos a escutar o capítulo 15, que é sobre a parábola da vinha, a plantação. O meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. A imagem é muito bonita, A imagem é uma plantação de uva, quem teve a oportunidade de conhecer, Ela tem a raiz, o que o agricultor planta, tem um caule importante e tem os ramos. Eu trabalhei um períodozinho de um mês somente numa vinha, quando eu estava na minha congregação no Chile. Então, um dos trabalhos era podar as vinhas, de fato, as uvas, as plantações de uva. Então, a uva você tem que podar várias vezes para que fortaleça alguns ramos. Então, Jesus usa essa imagem. O pai é o agricultor
Ele plantou cada um de vocês, eu sou o caule, e vocês são os ramos. O ramo que se separar e se cortar, que vai secar e vai queimar. Agora o ramo que a gente podar e ali permanecer, ele vai dar mais fruto. Se a gente contar, eu não parei para contar, quantas vezes aparece o verbo permanecer nessa leitura. São muitas vezes. E é o centro dessa leitura, permanecer. Quem permanecer unido a Jesus vai produzir fruto. E ele nos poda. Como é que Deus nos poda? A leitura diz que é pela palavra. Sereis podados pela palavra. A gente poderia ir um pouco além da leitura. Eu tenho para mim que quem nos poda muito também é a própria vida. A vida vai nos podando, E a poda sempre ela dói um pouco, é um corte. A palavra ilumina a poda, eu acredito. Mas a poda é a vida mesmo que faz. Todos nós enfrentamos situações muito difíceis na vida em que a gente vai sendo podado e esse processo dói bastante. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda, e aí eu concordo, entendo o que Jesus quer dizer, que a palavra, ela nos poda, sereis purificados pela palavra. Viver a vida, e lendo a vida à luz da palavra, a gente se purifica muito. De toda forma, a grande mensagem aqui é que sem permanecer unido à videira, a gente não pode dar fruto. Santo Agostinho gostava muito dessa ideia da união. Eu até comecei a escrever uma vez uma coisa, e não tive mais tempo de continuar, que era sobre o termo adesão em Santo Agostinho. Santo Agostinho gosta muito de analisar um versículo do Antigo Testamento, Eclesiástico 10, versículo 10 a 14, que diz mais ou menos o seguinte: o princípio do pecado é a soberba, e o princípio da soberba é a separação de Deus, ou a apostasia. Segundo Santo Agostinho, o primeiro grande pecado, o pecado de Adão, foi o pecado de separação de Deus. E quando a gente se separa de Deus, a gente perde a vida que vem dele, é o ramo que foi cortado. Então quem perde a adesão a Deus, quem se separa de Deus, perde a fonte da vida. Santo Agostinho trabalhou muito essa ideia de que sem adesão a Deus, sem união com Deus, sem permanecer vinculado com Ele, se a gente se separa, a gente perde a vida. E o próprio Agostinho também interpretou a vida dele à luz do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que pede ao pai a herança. O que é pedir ao pai a herança? É antecipar a morte do pai. A herança a gente recebe depois da morte. Então é como se o filho dissesse: o Senhor não existe mais para mim, eu me separo de ti. Santo Agostinho sempre interpretou assim esse texto, que ele mesmo se via como um filho pródigo que rompeu com o pai e que se vira de costas para Deus e vai para longe, viver uma vida distante de Deus. E essa vida distante de Deus, Santo Agostinho diz, parece mais morte do que vida. É só sofrimento. O filho fica todo estropiado, todo maltrapilho, todo sofrido, e lembra da casa do pai, e lembra que lá até os empregados são melhor tratados. E resolve então voltar. Eu quis lembrar aqui Santo Agostinho por causa dessa ideia da adesão, da união. O ramo separado não produz fruto e não tem vida. Ele seca e é queimado. Longe de Deus também nós vamos nos secando, vamos perdendo a vida. Peçamos a Deus que nos dê a graça de permanecer sempre unidos ao Senhor, de nunca nos afastarmos dele e de aceitarmos as purificações, as podas que a vida nos traz, e de iluminar as podas da nossa vida com a luz da palavra.